Hoje eu vou contar uma história, um poema do livro 5 Estrelas, de Ana Maria Machado. O título fala sobre a balada do amor através das idades. Nós sabemos que todas as idades têm o dom de amar, cada um da sua forma, cada um do seu jeito. Nós temos que respeitar e acolher aquilo que traz os nossos sentimentos do nosso coração. Então eu espero que vocês gostem dessa leitura de hoje. Baladas do amor através das idades. Eu te gosto, você me gosta, desde tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Virei soldado romano, perseguidor de cristãos. Na porta da catatumba, encontrei-te novamente. Mas quando vi você na rua, caída na areia do circo, e o leão que vinha vindo deu um pulo desesperado, e o leão comeu nós dois. Depois, fui para Pirata Mouro, flagelado pela Tripolitânia. Toquei fogo na fragata, onde você se escondia da fúria do meu bergantim. Mas quando ia te pegar e te fazer minha escrava, você fez o sinal da cruz e rasgou o peito a punhal. Me suicidei também. Depois, tempos mais amenos, fui cortesão de Versalhes, espirituoso e devasso. Você cismou de ser freira. Pulei em muro do convento, mas complicações políticas nos levaram à guirlanda, à guilhotina. Hoje sou moço moderno. Remo, pulo, danço, boxo. Tem dinheiro no banco. Você é uma loura notável. Boxa, dança, pula, rema. Seu pai é que não faz o gosto. Mas depois de 1000 peripécias, eu, herói de Paramonte, te abraço, beijo e casamos. Olha só, uma linda história de amor, um lindo conto de amor, traçado de épocas, gerações, onde nada transpassa um sentimento. Independente da idade onde ele cresce, ele sempre irá resplandecer. E para as pessoas que não compreenderam, eu vou dar algumas notinhas explicativas. Quando ele fala que ele era grego e ela troiana, né? Mas não era Helena, que saía do cavalo de pau para matar seu irmão, matou o brigão, morreu. Ele diz que na Grécia Antiga, Helena de Troia era considerada a mulher mais bonita de seu tempo e foi a causa de longas guerras entre os gregos e troianos. Então foi por isso que ele fez a comparação entre a Grécia e Troia, né? E a beleza de Helena, por isso que ele comparou o nome de Helena como a sua amada, né? E continuando, fala assim que conta-se a lenda que os deuses da Grécia discutiam para ver quem era mais bela e chamaram um mortal, que era o Paris, um príncipe de Troia, para decidir. Cada uma lhe prometeu alguma coisa, uma prometeu poder, outra prometeu a sabedoria, mas Vênus, a deusa do amor, lhe prometeu a mulher mais bonita do mundo, e por isso Paris a escolheu. Mas essa mulher era Helena, casada com um guerreiro grego, Menelau, e teve de ser raptada pelos troianos. Por isso começou uma guerra feroz. Troia foi sitiada, mas resistiu bravamente, até que os gregos tiveram a ideia de fingir que estava indo embora e deixaram de presente um imenso cavalo de madeira, que na verdade estava cheio de soldados armados.
Quando os troianos acreditaram e levaram presente no interior das muralhas da cidade, os soldados saíram de lá de dentro, duraram a noite e tomaram Troia. Se quiser saber mais, procure aí na internet, procure em um livro sobre essa história, é muito bacana. Mas é uma história que é conhecida por todos, né? Todo mundo já ouviu a história do cavalo de Troia. E segundo, quando ele fala assim, que ele era um soldado romano, que virou perseguidor dos cristãos, né? Que quando ele viu, ele estava caído numa arena, num circo, onde tinha um leão vindo e deu um pulo desesperado para o atacar. E aí, os dois estavam na mesma situação, tanto ela como ele. Ele era o soldado romano e ela era cristã, né? Que ele era perseguidor dela. Então, os dois cair lá nesse mesmo lugar. E aí a gente tem uma explicação sobre isso, o que significa essa parte da história, em que momento, né, ela se encontra. Então, nos primeiros tempos do cristianismo, né, o Império Romano perseguia os cristãos, que se escondiam em túneis subterrâneos, chamados catatumbas. Se fossem apanhados, podiam ser levados à arena do circo para serem devorados pelas feras. Então, mais uma vez, eles estavam em dois lugares diferentes, em tempos diferentes, mas ainda assim o amor que ele sentia por ela continuava a ponto de morrer junto com ela e renascer numa própria reencarnação, uma próxima reencarnação. Então, na próxima reencarnação, nós temos aí: mas quando ia te pegar e te fazer minha escrava, você fez o sinal da cruz e rasgou o peito a punhal. Me suicidei também. Então aí ele fala mais uma vez que ele tentou ficar com ela, né? De alguma forma, mas aí ela tirou a vida dela antes. E aí, mais uma vez, não deu certo o amor, não foi correspondido, né? Nesse caso, por conta de dois tipos diferentes de pessoas, de status diferentes, de religiões diferentes, de pensamentos diferentes. E aí fala assim que, neste momento, né, os mouros eram os árabes muçulmanos, os sarracenos, habitantes do norte da África, do Oriente Médio, que disputavam com os cristãos europeus o controle do comércio pelo mar Mediterrâneo durante a Idade Média e o Renascimento. A Tripolitânia é uma província da Líbia, se estende do mar até o deserto do Saara. Então aí vemos o contexto da história interligados. Então nós já tivemos 3 contextos diferentes, né? O próximo contexto, ele fala assim: depois de tempos mais amenos, fui cortesão de Versailles, espirituoso e devasso. Você cismou de ser freira. Pulei muro de convento, mas complicações políticas nos levaram à guilhotina. Então, o que significa esse tempo, né, em que eles viveram o amor não correspondido novamente? Significa que no Palácio de Versailles vivia a corte dos reis franceses, nos tempos em que tinham poder absoluto. Eram autoritários e o povo vivia em condições miseráveis. A população acabou se revoltando na Revolução Francesa, que prendeu e castigou os nobres, mandando muitos deles à guilhotina, que era um aparelho parecido com uma janela, que havia uma lâmpada que desentrava e cortava a cabeça, lembra? Aí no final ele fala que ele é um moço moderno, né, que faz muitas atividades e que ela também é, e que no final eles conseguiram casar, se abraçar e ficar juntos, mesmo que o pai não gostando muito. Então esse último tempo era de Paramount, que é um dos mais poderosos estúdios de Hollywood. Em sua fase de mais prodígio, essa estrofe se refere ao final feliz dos filmes, como se há no cinema, se fosse possível um amor dar certo para sempre.
Então, assim, ele colocou para sempre, né? Mas será que o para sempre é eterno? Então, até aquele momento, para esse rapaz que era perdidamente apaixonado, que viveu muitas e muitas reencarnações para conseguir conquistar sua amada, somente conseguiu a partir do momento que ele foi ser alguém moderno, né? Alguém que depois de 1000 peripécias, né? Um herói de Paramount. Então, quer dizer o quê? Que na verdade era uma ficção de Hollywood. Ele lutou, mas acabou sendo aquele que amou e conseguiu ser correspondido somente através de um filme de Hollywood. Então, quantas e quantas vezes a gente corre atrás de um amor, vidas e vidas, e não era para ser, né? Por mais que a gente ame, sempre há um empecilho, sempre há alguma coisa que não basta, que não dê certo, né? Que faça com que a gente desista, que você é como um encaixe de peças diferentes. Então nós precisamos compreender que nesta vida é tudo passageiro, que esta vida a gente não sabe o que vem à nossa frente. Então, se você ama alguém, se você tem a oportunidade de ficar com ela, aproveite, porque você nunca sabe se terá um amanhã para lutar novamente.